Tem gente que sofre horrores quando termina uma relação. Mas essa pessoa ela não está sofrendo porque ela ama profundamente. Ela está sofrendo porque ela ainda está presa à pessoa que machucou ela. E aí isso acaba acarretando da pessoa ficar voltando, procurando caminhos para ir de encontro com aquilo que destruiu ela. Então, para que isso não aconteça, hoje eu quero passar para você 5 coisas que você precisa entender para você não voltar para o sofrimento. E eu sou Rudy Cassiari e você está no Clareza de Ser. Primeira coisa que eu quero ajudar você a entender e na realidade você evitar é aquela ideia do seremos bons amigos depois do término. Por quê? Na realidade, essa frase ou essa proposta entre vocês dois não é porque vocês estão bem, porque tudo está resolvido e o término de fato foi uma opção dos dois. Normalmente, isso é só para cultivar uma dependência emocional que vocês estão nomeando como amizade, porque na verdade vocês têm abstinência e vocês não conseguem lidar com o próprio vazio da ausência do outro e fica criando mecanismos para ainda se encontrar, para ter contato, às vezes até para ter ingerência na vida do outro ainda. Então, isso na verdade, no pós-término, é uma grande armadilha que vocês estão vivendo. Pode ser que haja amizade no pós-término? Claro que pode. Mas depois que os dois já reconstruíram a vida, que os dois já estão amando outra pessoa, já estão vivendo outras emoções e outros sentimentos, construindo um outro lugar. E aí sim, possivelmente pode ser que ocorra uma amizade quando os corações já estão curados, né? Segunda coisa que você precisa evitar e que acontece frequentemente nas relações, eu já tenho 23 anos cuidando de pessoas e eu já vi isso inúmeras vezes. É quando a pessoa começa a te transformar num ioiô. Sabe aquele relacionamento que termina, volta, termina, volta, termina, volta, termina, volta? Na verdade, essa pessoa ela não está querendo construir uma relação com você, mas ela também não suporta perder você completamente. Então ela vem, te machuca, despeja um monte de lixo na sua cabeça. E quando ela percebe que você está indo embora, aí ela faz assim: opa, não, volta para cá, porque eu não permiti que você saísse da relação, não. E isso é muito cruel, na realidade. Extremamente cruel. Porque por trás disso, a real fala que essa pessoa está trazendo ou comunicando para você é o seguinte: você que se vire com a sua dor. Você que dê um jeito de lidar com todo o lixo emocional que eu estou jogando sobre você. Você só não pode ir embora de vez porque eu não permiti ainda. Então, na verdade, isso não é a construção de uma relação. Isso não é a construção de amor e as idas e vindas também não estão fundamentadas no sentimento real que se quer construir. Isso, na verdade, é aprisionamento emocional e você não pode viver desse jeito, não. Preste muita atenção nesse terceiro ponto, porque ele tem muito a ver com a pessoa que é deixada. Ela não queria sair da relação. Ela queria continuar construindo, mas ela teve que aceitar ser mandada embora. Essa é a realidade. Então, a pessoa muitas vezes ela vai confundir o alívio que o cérebro está buscando diante da dor de ter sido rejeitado com o amor. E aí, o que o cérebro vai fazer? Ele vai começar a construir narrativas, histórias dentro da sua cabeça para tentar amenizar toda a situação. Então, por exemplo, você foi mandado embora e aí você começa a pensar assim: ah, de fato, né, dentro da relação, talvez eu tenha exagerado nas coisas. Ou talvez, acho que a relação não era tão ruim assim, não precisava acabar. Ou a culpa foi toda minha. E isso, na verdade, não é amor. É o cérebro tentando arrumar argumentos para empurrar você para voltar para aquele lugar. E sabe o que é mais perigoso dentro de tudo isso? É que você começa a romantizar aquilo que destruiu você. E aí, automaticamente, você vai querer voltar para aquele lugar que um dia te fez mal, aquele lugar que um dia sugou as suas energias. E isso tudo não tem a ver com amor, tem a ver com o seu cérebro pedindo os estímulos que ele tinha anteriormente. Eu já quero aproveitar diante disso, se você estiver passando por isso ou já passou por isso, comenta aí embaixo o que você fez e percebe que fez, na verdade, para fugir da dor.
Como que você percebe que o cérebro muitas vezes está empurrando você para fugir da dor e voltar para o lugar onde você estava? Escreve aí para mim que eu vou conversar com você. Quarta coisa que você precisa evitar e que também é muito comum depois do término de uma relação é confundir necessidade com a pessoa específica. O que eu estou querendo dizer? Você estava com a pessoa, vivendo com ela, e aí rompeu a relação e a primeira ideia que vem na sua cabeça é: não consigo viver sem essa pessoa. Mas será que você realmente está olhando para a pessoa? Ou você está dizendo o seguinte: eu não consigo viver sem ser amado, eu não consigo viver sem ser vista, sem ser notada, sem ser cuidado. Então, na verdade, você não está sentindo falta ou entendendo que a estrutura da sua vida depende dessa pessoa. Você está focado naquilo que você sentia com ela. E a pergunta é: o que você sentia com essa pessoa, você não pode sentir com outra? Pode. Você de repente está me vendo aqui e não é a primeira relação que você tem. E nas relações anteriores você sentiu coisas boas. E essas coisas boas que você sentiu na outra relação, você também sentiu nessa. Isso quer dizer o quê? Que você pode sentir também em outra relação. Outra coisa, um sentimento, por exemplo, como segurança. A pessoa te dava segurança emocional, você não pode dar isso para você? É claro que você pode, é claro que você pode vivenciar tudo isso. Então, transformar alguém como a única possibilidade de existência para você é um risco muito grande. E eu acho que você pode ir para muito mais além disso de fato. Essa daqui, a quinta, ela é mais frequente do que você imagina. Eu gosto muito de uma expressão de um psicólogo chamado Marcos Lacerda, que ele diz que essa é a síndrome do velório. E como que ele expressa a síndrome do velório? É a ideia de que todo defunto é bom. Você já percebeu que no velório todo mundo vai lá, visita o defunto e diz assim: nossa, que pessoa legal que era, que sorriso bonito que tinha, como que era expressivo, nossa, vai fazer tanta falta. E aí, se você de fato for olhar o histórico daquele cidadão ou cidadã, você vai perceber que o histórico não era tão bom assim, né? Porque nenhum ser humano tem essa perfeição toda que é colocado num velório, por exemplo. Da mesma forma, quando acaba uma relação, a outra pessoa que se foi não tem toda a perfeição que você está projetando na sua cabeça, a ponto de você falar assim: nunca mais eu vou encontrar alguém assim, ó meu Deus. Nunca mais eu vou amar de novo, porque esta pessoa foi a única que despertou o amor em mim. Ninguém mais vai me entender como essa pessoa me entendia. Na verdade, isso é só projeção da sua dor sobre o seu futuro. E sabe o que isso faz? Cria um futuro destruído para você. Cria um futuro só de negatividade, de que nada vai dar certo, de que você não vai reconstruir as suas emoções. E isso, na verdade, acaba com você. Então, transformar o outro numa perfeição que nunca existiu vai fazer com que você permaneça preso ou presa a esse sentimento e ainda mais, isso vai te empurrar a querer voltar para o sofrimento que você tinha. Porque se você for muito honesto e honesta, você vai olhar lá e falar assim: acho que essa relação não foi tão boa quanto eu achei que era, ou quanto eu acho que estou projetando, a ponto de achar que fora dessa relação não tem futuro mais. Então, faça uma avaliação honesta a respeito disso. Talvez agora, nesse momento, você esteja olhando para mim falando assim: Rude, mas eu quero voltar para aquela pessoa, eu ainda assim acho que eu tenho que ter ela e nós teremos uma história de conto de fadas e seremos felizes para sempre. Olha, essa é uma opção sua. Eu acho que você tem muito pela frente e acho que você tem que parar de voltar para o sofrimento. E para você fazer isso, você basta parar de alimentar ilusões dentro da sua cabeça e fazer uma avaliação honesta de tudo que você viveu
e das projeções que você tem pela frente com relação à sua vida. Porque se você for muito honesto e honesta, o que te prende não é amor dentro dessa relação, não. O que está te prendendo é medo da ausência. É medo de sentir o vazio que você precisa encarar para que nesse vazio você reconstrua a sua vida. Para que nesse espaço que você acha que não tem nada, você ao invés de olhar para o espaço e perceber que não tem nada, você olhar para uma grande oportunidade de colocar coisas nesse espaço. Mas faz o seguinte, conta para mim aí nos comentários, quais dessas armadilhas, por exemplo, ainda estão prendendo você emocionalmente, a pessoa que te machucou? Vamos conversar um pouco, eu acho que eu posso ajudar você nesse sentido. E também é o seguinte, se você sente que ainda precisa trabalhar algumas coisas dentro de você e você está preso ou presa emocionalmente nessa história, o próximo vídeo que você vai ver surgir aí na tela vai ajudar você a entender o porquê, tá bom? No demais, eu quero, como sempre, deixar aquele forte abraço para você e dizer, ó, fica bem, vejo você no próximo vídeo.